Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 2 dessa preparação para a consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grião de Montfort. Que alegria me encontrar novamente com você, meu irmão! Que alegria, minha irmã! Porque hoje, juntos, daremos um grande passo, um passo importantíssimo para nos tornarmos verdadeiros devotos da Virgem Maria e assim recebemos de Deus todas as graças que Ele tem para nos dar. Como eu disse, este é o vídeo aula 2. Se você ainda não assistiu, primeiro você precisa assistir ao vídeo aula 1. Aqui no texto do vídeo, eu vou deixar o link de uma playlist, de uma lista com todos os vídeos. Aula 1, aula 2, aula 3, todas as aulas deste curso, para você se preparar e se consagrar onde quer que você esteja. Fazendo este curso aqui comigo pela internet, você vai poder se consagrar de forma solene, a consagração total à Virgem Maria, em qualquer cidade, em qualquer paróquia, em qualquer país do mundo, onde quer que você esteja, basta apenas participar da Santa Missa, receber a Eucaristia, que eu vou ensinar tudo para você aí no decorrer do curso. Também já falei e volto a reforçar com você que tudo será explicado paulatinamente, gradativamente, no seu devido momento. Eu já tenho um roteiro a seguir, eu já dou essa formação há mais de 10 anos, então fique tranquilo, tudo será explicado, é só seguir o passo que está aqui, que eu vou passando com você, vídeo após vídeo. Nesta aula, nós estudaremos até o número 59 do tratado. Lembrando que não é número de página, é número do parágrafo. Então, nós fizemos ali a introdução no vídeo aula 1, e neste vídeo aula 2, estudaremos até o número 59 do tratado, neste passo muito importante, como eu acabei de dizer para você. Mas antes disso, uma breve apresentação a meu respeito. Não tive a oportunidade de me apresentar no vídeo aula 1, então para que você me conheça um pouquinho mais, você que ainda não me conhece, eu sou missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Moro aqui no sul de Minas Gerais, em São Gonçalo do Sapucaí. Estou gravando este vídeo em julho de 2025. Atualmente tenho 41 anos, nasci em 1983, sou casado, tenho 5 filhos e, graças a Deus, a minha esposa está grávida do nosso 6º filho. Rezem por nós, por favor, para que Deus nos capacite e providencie tudo aquilo que nós precisamos. Já tive aí os meus trabalhos normais, digamos assim, não é? Já fui vendedor, empresário, fui bancário por 12 anos, fui gerente no Banco do Brasil por 4 anos e meio, tenho as minhas graduações, gestão comercial, tenho MBA em gestão estratégica do capital humano, tenho dezenas de certificações em economia, em investimentos, e sou também, graças a Deus, bacharel em teologia. Tive um tempo, um período que estava muito distanciado de Deus, caminhando gradativamente para longe de Deus, justamente pelo convívio naquele meio muito ganancioso, muito materialista, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Fui me esquecendo um pouco daquilo que é o mais importante, que deve sempre vir em primeiro lugar, que é o reino dos céus. Mas graças a Deus, pela misericórdia divina, lá no ano de 2015, tive a alegria de me consagrar à Virgem Maria por este método que eu estou te ensinando, que já já você vai se consagrar também. Me consagrei à Virgem Maria lá em 2015 e gradativamente a Virgem Maria que me resgatou do caminho errado que eu levava, foi gradativamente me moldando, me transformando, me trazendo para a verdadeira vontade de Deus a meu respeito. E aí, graças a Deus, um belo dia, deixei toda a vida secular de lado, saí do meu emprego, não tenho mais empresa, não tenho renda, não tenho salário, não tenho bolsa, não tenho auxílio, não tenho nada. Eu e minha família vivemos exclusivamente para o Evangelho, nos dedicamos 100% à evangelização. A minha esposa é engenheira agrônoma, mas também não exerce. Nos dedicamos 100% à evangelização. E, ao mesmo tempo, tiramos da evangelização o nosso sustento. Todo o nosso trabalho é gratuito, não cobro nenhum único centavo por qualquer missão que eu fizer, qualquer obra que eu realizar, e vivemos das doações, das esmolas que nós recebemos, tanto para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa casa, quanto para a evangelização. Todas as despesas com a evangelização também vêm através de doações. Lá no ano de 2015 também eu tive esta alegria de fundar a Sociedade de Vida Apostólica chamada Projeto Protegido por Maria,
de evangelização. E graças a Deus, estamos aí hoje muito felizes, com muitos frutos produzidos, e pela graça de Deus, tenho certeza que muito ainda virá pela frente em nome de Jesus. E aí também sobre este assunto, quero me deixar aqui à disposição para ir até você presencialmente. Você que me assiste, que tem vontade, que tem boa vontade de levar esta formação para a consagração até a sua paróquia, ou outra formação para casais, para jovens, formação de liturgia, formação sobre a Bíblia, formação de catequese. Todo o meu trabalho é gratuito. Se você tem essa disposição de querer levar, né, para as pessoas aquilo que é de melhor, que é a palavra de Deus, entre em contato comigo. Você pode entrar em contato aqui no próprio vídeo, aqui no meu canal do YouTube, você encontra o meu e-mail, pode me mandar um e-mail, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, Flávio_Escravo de Maria Oficial. Inclusive, você que não me segue, te convido a me seguir também lá no Instagram, @Flávio_Escravo de Maria Oficial, ou simplesmente Flávio Andrade. Na biografia do meu Instagram, tem lá o link direto do meu WhatsApp. Então, você consegue conversar comigo também pelo WhatsApp para a gente arquitetar, organizar, agendar, quem sabe, uma formação presencial aí na sua paróquia. Como eu disse, todo o meu trabalho é gratuito. Estou aqui à disposição para estar com você em qualquer lugar no Brasil. Mas hoje, como eu disse, nós traremos aqui a nossa reflexão até o número 59 do tratado. Lembrando mais uma vez, não é número de página, é número do parágrafo. E aí, do número 1 ao 13, que você já leu em casa, primeiro você tem que ler o tratado, não é? Aqui nos vídeos não dará tempo de nós fazermos a leitura de todos os números. Vou explicar aqui os números principais. Do número 1 ao número 13 do tratado, eu não vou trazer aqui individualmente com você, porque do número 1 ao número 13 do tratado, São Luís está falando basicamente do quê? Da humildade da Virgem Maria. A Virgem Maria que é humilde, a primeira característica daqueles que são de Deus é a humildade. O que eu tenho que entender destes números 1 ao 13? Primeira coisa, o primeiro passo. Se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero ser verdadeiro devoto da Virgem Maria, se eu quero ser agradável a Deus, eu preciso ser humilde. São Tiago, na sua carta, capítulo 4, nos fala declaradamente: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. É somente aos humildes que Deus dá a sua graça. Então, desde já, precisamos pedir a Deus que nos livre, que nos liberte de toda vaidade, de toda soberba, de todo orgulho, e nos dê essa graça, a virtude da humildade. Então, do número 1 ao número 13, São Luís faz ali os seus floreios. Como eu falei no vídeo aula 1, no vídeo anterior, São Luís, além de um grande teólogo, ele é um poeta, é um apaixonado pela Virgem Maria. Então, ele faz ali os seus floreios, os seus rodeios, para falar isso. A Virgem Maria é humilde. Não quis aparecer aos holofotes dos homens. Para ela não importa os aplausos dos homens. Para ela, o que importa é ser vista somente por Deus. É o seu relacionamento com Deus, que acontece no coração. É isso que importa para a Virgem Maria. E é isso que tem que importar para cada um de nós. Então, do número 1 ao número 13, é isso. A humildade da Virgem Maria, que é o primeiro passo para ela ser a escolhida, para ela ser agradável a Deus, e para mim e para você. Nós estamos aqui caminhando nessa formação que não é uma formação como as outras, de português, matemática, geografia, história. Não é. É uma formação que envolve o nosso interior, o nosso coração. É uma formação espiritual que tem que nos transformar. Guarde isso desde agora. O conhecimento só tem utilidade se ele provoca alguma coisa em nós. Se é um conhecimento que eu não coloco em prática, adquiro um conhecimento, mas deixo guardado na gaveta, é um conhecimento inútil. Então, aqui estamos, sim, fazendo a leitura de um livro, vamos explicar ali os pontos principais, mas o mais importante ao longo dessa caminhada, para você que quer se aproximar de Deus através da Virgem Maria, é pedir, é clamar ao Senhor que te dê as graças que você precisa.
E a primeira graça que você tem que pedir é a humildade. E aí, claro, saber aproveitar as oportunidades que Deus te dará para se tornar ainda mais uma pessoa humilde. E o que é que isso significa na prática? A palavra nos fala em Eclesiástico 2. É por meio do fogo que se prova o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Então, a única forma de nós nos tornarmos humildes é pela humilhação. E aqui, obviamente, não estou querendo colocar medo em você, né? Que você, a partir de hoje, vai ser uma pessoa humilhada, maltratada, preterida, abandonada, nada disso. Mas nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Por exemplo, né? Você que está aí, às vezes, ajudando na igreja, isso é tão comum. Eu recebo tantas mensagens desse jeito. Nossa, Flávio, eu canto, né, no coral da igreja ali, e aí me preparo e ensaio. Chega lá no dia, colocaram outra pessoa. Ah, porque o padre falou não sei o quê. Ou até mesmo dentro da sua casa. Nossa, porque o meu marido não me valoriza. Ai, minha esposa não reconhece as coisas que eu faço. Ah, lá no meu trabalho. Ah, os meus filhos. Isso é desagradável? Com certeza. Isso é o mundo ideal, digamos assim? Claro que não. Isso dói, isso nos fere, sim. Mas aí você tem duas escolhas. Ou murmurar, reclamar, questionar, esbravejar, ou se submeter de bom grado a Deus. Senhor, eu me submeto, já que a minha vida está em suas mãos, eis-me aqui, a exemplo de Jesus, que até mesmo na cruz, naquela morte vergonhosa, humilhado, nu, se submeteu a Deus. Eis aqui o servo sofredor, como nos fala Isaías. A própria Virgem Maria se apresenta, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, reforço. Estamos aqui sim fazendo a leitura, estudo de um livro, mas essa não é uma formação como as outras, de matemática, português, etc. Estamos aqui buscando a mudança de vida e a conversão do coração. O resultado lá no final do curso, na sua consagração, para saber se você está no caminho certo ou não, para saber se você está aproveitando toda essa graça que Deus coloca à sua disposição. A métrica, a forma de você medir é olhar para trás e fazer esta análise. Hoje eu sou melhor do que eu era antes. Hoje eu estou mais próximo de Deus, mais submetido. Hoje eu sou mais humilde. Guarde isso. Primeiro passo, humildade. Isso que nos fala do número 1 ao número 13 do tratado. E aí, então, a partir do número 14, 15 em diante, que eu vou ler alguns pontos com você aqui. Mas antes, para nós pegarmos aí o fio da meada, voltando ao vídeo aula 1 de tudo aquilo que nós refletimos. Sobre Jesus, o nosso Salvador, homem do século I, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, que veio reparar a ofensa infinita que nós havíamos cometido contra Deus, que veio até nós há 2000 anos atrás por meio da Virgem Maria e que continua vindo, o meu Jesus individual, por meio da Virgem Maria, uma vez que a salvação geral, a salvação concedida por Cristo para todos, precisa acontecer de forma individual na minha vida. Então, no finalzinho do vídeo anterior, aula 1, eu falei com você que o processo de salvação nada mais é do que o processo de cristificação. Quando Cristo vossa vida aparecer, você se lembra que eu li com você Colossenses capítulo 3? Então eu preciso ser cristificado. Quando você olhar para mim, quando você pensar em mim, quando você me ouvir falar nas minhas palavras, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, eu preciso ser Jesus. Jesus precisa ser tudo em mim. E para que isso aconteça, eu preciso ser gestado na Virgem Maria. Esta minha vida é uma gestação na Virgem Maria que vai me transformando, para que no dia da minha morte ela me dê à luz a vida definitiva. Então, a Virgem Maria não é apenas importante, ela é necessária. Não que ela seja a salvadora, mas somente por meio dela me vem Jesus, que é o meu Salvador.
tanto o Jesus histórico de 2000 anos atrás, como o meu Jesus pessoal, para minha salvação pessoal, que precisa acontecer de forma individual na minha vida. E aí o número 14 nos fala aqui uma coisa muito importante. Deus não precisava da Virgem Maria, ele é Deus, ele se basta, ele é perfeitíssimo, ele é onipotente, pode todas as coisas, basta lhe querer para tudo fazer, como está aqui no número 14, mas Deus quis precisar da Virgem Maria. É o querer de Deus na sua infinita sabedoria. E aí eu abro um parênteses. Antes de passar para o número 15, é muito importante refletir sobre este querer de Deus, esta escolha que ele fez da Virgem Maria, porque às vezes, quando a gente fala, nossa, Deus precisou da Virgem Maria, muitas pessoas erroneamente falam, não, isso é mentira, e isso é impossível, porque Deus não precisa de ninguém, Deus se basta, Deus não tem defeito, Deus, né, é onipotente, Deus é perfeitíssimo. Sim, claro. Obviamente, Deus é perfeito, Deus não tem defeito, mas e nós? Mas e nós? Porque muitas pessoas esquecem é que a salvação tem duas pontas. De um lado, quem salva, do outro, quem é salvo. A redenção, de um lado, quem redime, do outro lado, quem é redimido. Então, da parte de cá, de quem salva, de quem redime, ou seja, da parte de Deus, não há carência, não há defeito, não há necessidade em si mesmo da Virgem Maria ou de qualquer outra coisa. Mas e nós? Então, Deus escolheu a Virgem Maria não por uma deficiência dele, mas por uma deficiência nossa. Porque nós somos incapazes de receber o Salvador diretamente. É isso que nos fala aqui, inclusive, o número 16, que eu já vou adiantar e ler com você. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas, pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da antiga lei durante 4 milênios. Mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno. Porque o mundo era indigno, disse Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Então, quando nós falamos da necessidade da Virgem Maria, não é por uma carência, por uma deficiência de Deus. É pela outra ponta. Somos nós que precisamos, porque nós somos incapazes. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, do que valeria a salvação alcançada por nosso Senhor Jesus Cristo? Do que valeria o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo se todas as pessoas se perdessem? Se todas as pessoas fossem condenadas ao inferno? Não valeria de nada, seria inútil. Seria totalmente inútil todo o esforço, todo o sacrifício de Jesus. E nós não somos capazes, por nós mesmos, de concretizar, de concluir individualmente a salvação geral alcançada por Jesus na nossa vida. Nós não somos capazes. Por isso precisamos da Virgem Maria. Se você, num ato de rebeldia, de revolta, que é a característica própria do demônio daqueles que são seus, a revolta, a rebeldia é uma característica própria do demônio daqueles que são seus. Se você, num ato de rebeldia, Deus nos livre, quiser questionar alguém, questione Deus. Questione Deus. Ele que escolheu. Ah, mas por quê? Pergunta para ele. Ah, não deveria ser assim. Então fala com ele. Deus escolheu. Deus escolheu. Não precisava, mas quis precisar. Não por uma deficiência dele, mas pela nossa deficiência. É isso que nos fala o número 14 e o 16 que eu acabei de ler com você. E aí o número 15, que está no meio, vai também nos falar uma coisa muito importante. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis, olha só o querer de Deus, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus, imutável em sua conduta e em seus sentimentos. O que quer dizer esse número tão importante que eu acabei de ler com você?
Às vezes, as pessoas, até mesmo de forma inconsciente, pensam que Deus escolheu a Virgem Maria, mas que isso foi lá em outra realidade. Ah, não, isso foi lá no passado, há 2000 anos atrás, que a humanidade, né, era subdesenvolvida, as coisas eram totalmente diferentes. Ah, naquele tempo, né, Deus queria salvar a humanidade. Como é que eu faço? Eu tenho que mandar meu filho, eu tenho que salvar esse povo. Ah, não tem jeito, não tem jeito, não tem outra escolha melhor. Eu escolho essa menina, escolho a Virgem Maria, essa menina pobre lá de Nazaré. Não tem outro, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo, como diz o ditado. Mas isso foi há 2000 anos atrás. Hoje não, hoje é outra realidade. Hoje o mundo está moderno, o homem já evoluiu, né? Já existe aí a internet, a inteligência artificial, não sei mais o quê. E aí, inconscientemente, às vezes, as pessoas vão pensando que Deus evoluiu, que Deus melhorou, que Deus mudou de ideia. Isso é um absurdo. Meu irmão, minha irmã, Deus é perfeitíssimo e perfeitíssimo sempre. Então Deus não melhora, ele é perfeito desde sempre para sempre. E a outra coisa, Deus é onisciente. Você já ouviu falar isso, não é? Deus é onipresente, onipotente e onisciente, as três características que são exclusivas de Deus. Ou seja, Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, não há nada a ser acrescentado ao conhecimento de Deus. Deus já sabe tudo e sabe tudo desde sempre para sempre. Ele nem aprende coisas novas, nem esquece as antigas. Então, quando Deus, na sua perfeição, escolheu a Virgem Maria, é porque ela é a plenitude de tudo aquilo de bom que a humanidade tem para oferecer. É isso que a Bíblia nos fala. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio filho. A plenitude, o ápice, o auge. Não tem mais nada. Então, olha só, não caia nessa. Deus escolheu nos dar o Salvador do mundo geral e o Salvador individual do Flávio, seu Salvador, através da Virgem Maria. Escolheu isso há 2000 anos atrás e essa escolha será a mesma sempre, até porque para Deus não há o tempo. Deus existe na ausência do tempo. Nós, aqui nesta terra, contamos os dias, as horas, os minutos, passado, presente, futuro. Deus não é assim. Para Deus tudo é presente. Isso é um dogma de fé. Para Deus tudo é presente. Por isso que a Bíblia nos fala: eu sou aquele que sou. Deus é. Deus é. Nem era, nem será. Deus é. Deus é aquele que é. O mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus existe na ausência do tempo. Então agora, nesse exato momento, nesse momento, Deus está fazendo a escolha da Virgem Maria nesse exato momento para nos dar o Salvador Jesus. Seguindo em frente, os números 20 e 21 do tratado nos falam da fecundidade do Espírito Santo, que assim como o Pai escolhe manifestar a sua fecundidade unicamente por meio da Virgem Maria. É por meio da Virgem Maria que o Espírito Santo gera o Filho de Deus na história. Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele poderia fazer isso sozinho? Claro. Ele é Deus, pode todas as coisas. Mas é o querer do Espírito Santo, é o querer de Deus que escolhe manifestar a sua fecundidade somente por meio da Virgem Maria. E repito, assim foi, assim é, assim será sempre. Para Deus não há passado, presente nem futuro. Deus é aquele que é. Essa escolha que Deus faz da Virgem Maria, Ele está fazendo neste exato momento. Neste exato momento, Ele nos dá Jesus por meio da Virgem Maria. E aí, continuando, os números 23, 24 e 25 do tratado nos falam de uma coisa maravilhosa, que a Virgem Maria é a medianeira de todas as graças. Por meio da Virgem Maria nos vem todas as graças que nós precisamos. Olha só o que nos fala o número 23. Deus Pai juntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria.
Por meio da Virgem Maria, este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio filho. Até seu próprio filho. E isso é importante para você compreender o que eu vou explicar já já. Número 24. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte. Seus méritos infinitos, suas virtudes admiráveis, fê-la tesoureira de tudo que o Pai lhe deu em herança. Número 25. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua esposa fiel, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos pela Virgem Maria. A Virgem Maria é medianeira de todas as graças. Tudo que nós recebemos de Deus nos vem por meio da Virgem Maria e unicamente por meio da Virgem Maria, e isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Nossa, Flávio, mas eu nunca vi. Será que está na Bíblia? Me mostra então em qual versículo. Explicitamente com essas palavras, você não encontra realmente na Bíblia. Mas se você souber interpretar e ler as entrelinhas, ou seja, se você tiver minimamente a sua inteligência funcionando, e aí, claro, né, à luz do Espírito Santo, você consegue entender perfeitamente o que eu estou explicando. E concluir que na Bíblia é isso que Deus nos ensina. E aqui eu vou te dar um exemplo para você compreender. Suponhamos que eu, Flávio, seja o dono do mundo. Sou o dono do mundo inteiro, o mundo inteiro me pertence, eu sou o dono de todas as coisas que existem neste mundo. E aí o meu irmão biológico, Paulo Márcio, que eu gosto muito, meu irmão de sangue, filho da minha mãe, filho do meu pai, meu amigo, gosto muito dele, eu que sou o dono do mundo, vou dar para ele o Brasil. O mundo inteiro é meu. Vou dar o Brasil para o meu irmão. Fomos lá no cartório mundial, e aí formulamos ali um documento. Eu, Flávio, proprietário do mundo, passo para o meu irmão, Paulo Márcio, a posse do Brasil. O que é que está escrito no documento? Brasil. Meu irmão é dono também de Minas Gerais? Sim. Mas não está escrito Minas Gerais no documento, está escrito Brasil. Ah, Minas Gerais está dentro do Brasil, é menor. Ou seja, o Brasil não é abraça, o Brasil é maior. O Brasil contém Minas Gerais. Minas Gerais está dentro, é menor. O meu irmão é dono de São Paulo? Sim, mas não está escrito São Paulo no documento, está escrito Brasil. Ah, mas o Brasil comporta São Paulo. São Paulo é menor. São Paulo está dentro do Brasil. Deus deu à Virgem Maria seu filho Jesus. Deus deu à Virgem Maria seu próprio filho Jesus, que é Deus, que é a própria graça. Existe alguma coisa que seja maior que Jesus? Que esteja fora, que esteja além de Jesus? É por meio de Jesus que nos vem tudo. Ele é o nosso mediador diante do Pai. E o Pai deu o nosso mediador, deu Jesus à Virgem Maria. E Deus não é como nós, que dá e depois tira. E dá sob condições. Dá enquanto lhe convém. Porque nós, infelizmente, somos assim, não é? Estou aqui hoje, te conheço, aí você vai lá, faz uma doação, ou me visita aqui em casa e é muito agradável, e ajuda e consegue um emprego para o meu sobrinho, consegue ali uma vaga no hospital para minha tia, aí eu sou seu amigo, né? Te dou aqui um presente, você, né, conte comigo para o que precisar. Mas basta fazer alguma coisa que desagrade, já vira as costas, me dá de volta, não te ajudo mais, e perde a amizade. Assim são os seres humanos. Mas Deus não é assim. Deus não muda, Deus é perfeitíssimo sempre, Deus é onisciente. Tudo isso já te expliquei. Ele escolheu na sua perfeição
né, conhecendo todas as coisas, escolheu a Virgem Maria e deu Jesus à Virgem Maria, que é o próprio Deus, que é a própria graça. Todo o resto é menor. Como eu falei do exemplo, Minas Gerais é menor que o Brasil, São Paulo é menor que o Brasil. Então, embora na Bíblia não esteja com essas palavras, se você usar minimamente a sua inteligência, você consegue concluir que todas as graças, sem exceção, nos vêm unicamente por meio da Virgem Maria. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio dizia: pedir uma graça a Deus sem a Virgem Maria é querer voar sem ter asas. Pedir uma graça a Deus sem a Virgem Maria é querer voar sem ter asas. Impossível. Perda de tempo. Por isso eu volto no que eu disse lá no início, não é? Quantas graças, olha Nossa Senhora das Graças que apareceu a Santa Catarina. Quantas graças Deus o Pai já deu para distribuir para os seus filhos, mas eles não vêm buscar, porque ficam tentando ir direto para Deus, sem recorrer à mediação daquela que ele escolheu, aquele que é o caminho que ele determinou. Repito, a rebeldia, a revolta, é uma característica própria do demônio e daqueles que são seus. Quem quer saber mais do que Deus é o demônio. E olha só onde ele está. Nós, ao contrário, nós, a exemplo da Virgem Maria, queremos ser humildes e nos submeter. Sim, Senhor, eu aceito. Eu te agradeço, inclusive. Este é o caminho que o Senhor escolheu, a Virgem Maria. Eu também quero recorrer a ela. Me transforma, me torna, me faz um verdadeiro devoto, me dá aquilo que eu preciso. Essa nossa caminhada, também já disse para você, repito, não é uma formação apenas intelectual, como matemática, português, etc. Estou buscando a mudança de vida, a conversão do coração. Por isso também é muito importante, durante essa sua preparação, você rezar mais, rezar um texto, buscar os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, ter momentos de adoração ao Santíssimo, pedir a Deus essa graça, que Ele faça dentro de você aquilo que você precisa. Continuando, seguindo em frente, próximos números. Os números 30, 31 e 32, que nos fala aqui, vou ler com você, por exemplo, 32. Eles estão falando ali basicamente a mesma coisa, eu vou ler com você o 32. Um grande número de homens nascido nela, na Virgem Maria, diz o Espírito Santo. Um grande número de homens nasceu nela, um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, também devem nascer nela por uma consequência necessária. Não a mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Cristo, isto é, o predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Então, aqui, duas considerações para você entender esse ponto muito importante que eu acabei de ler com você. Primeiro, São Luís Maria Leão de Montfort usa aqui por 3 vezes o termo predestinado, que somos nós, eu e você, graças a Deus. Mas aí na aula 1, na aula anterior, eu falei para você de João Calvino, protestante, que ensina sobre a predestinação que é errada. Você se lembra da aula 1? E aí, como que é isso, Flávio? Você disse na aula 1 que predestinação é uma coisa errada, e aqui São Luís está falando de nós, os predestinados, e agora você que fala que é uma coisa certa, que é uma coisa boa, decida. Me explique, porque eu não estou entendendo, Flávio. Então, eu vou explicar para você. Existem 2 tipos de predestinação, aquela que é certa e aquela que é errada. Na aula anterior, eu expliquei sobre a errada, que é a de João Calvino, que antes mesmo da minha criação, né, Deus coloca um selo, Deus coloca ali uma marca, céu, inferno.
tira a minha liberdade, tira o meu livre-arbítrio. Pessoa que nasceu com aquele selo, segundo a visão de João Calvino, essa visão errada, pode fazer o que quiser da vida. Ela já está determinada a ir para o céu ou a ir para o inferno. E isso, obviamente, não é um absurdo. Deus não é assim, Deus não é injusto. Deus não cria ninguém para ir para o inferno, jamais. Deus cria cada um de nós no amor para irmos para o céu, morarmos eternamente com Ele. Então, isso é errado. Qual que é a predestinação certa? Está, inclusive, na Bíblia. Você pega ali, por exemplo, Romanos 8, 28, nos fala dos predestinados. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A predestinação certa é da seguinte forma. Nós temos a nossa liberdade. Você tem a sua liberdade. Eu posso que agora estou gravando esse vídeo. Não quero gravar mais. Deus me deu essa missão de produzir este curso para você receber essa graça da verdadeira devoção à Virgem Maria. Deus me deu essa missão, mas eu posso falar sim ou falar não. Estou no vídeo aula 2 ainda. Se eu não quiser gravar nem este vídeo, nem o 3, nem o 4, eu não gravo. Eu tenho liberdade de escolha. Eu faço o que eu quiser. Deus me dá esse poder da liberdade, do livre-arbítrio. E aí, obviamente, de acordo com as minhas escolhas, de acordo com as minhas decisões, de acordo com a semente que eu planto, no fim da minha vida eu vou colher céu ou colher inferno. Se eu levo uma vida de pecado, afastada de Deus, fazendo escolhas ruins, eu vou para o inferno. O salário do pecado é a morte, nos fala a palavra de Deus em Romanos 6. Se eu sou uma pessoa que busca a santidade, que foge do pecado, que busca a vontade de Deus, que reza, que segue os mandamentos, que é cristificado, não é? Que é gestado na Virgem Maria, se eu sou essa pessoa, no final da minha vida, eu colho a vida eterna. Eu colho o céu. Tudo isso na minha liberdade. Deus não tira a nossa liberdade, muito pelo contrário. Só é verdadeiramente livre quem é inteiramente de Deus. Põe isso na sua cabeça. Quanto mais de Deus você é, mais livre você é. Mas apesar de eu ter a liberdade de fazer as minhas escolhas, Deus já sabe se eu vou para o céu ou não. Ou será que não sabe? Claro que sabe. Óbvio que sabe. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe tudo. Deus é presente. Nesse momento, Deus está vendo a minha morte. Nesse momento, Deus está vendo a sua morte. Nesse momento, Deus está vendo o seu julgamento, o meu julgamento. Então, quando eu morro, Deus não fica lá assim, né? Nossa, vamos torcer aqui. Vem cá, mãe. Vem cá, vamos rezar. Vamos torcer para o Flávio se salvar. Se salvou. Não é assim. Deus já sabe desde sempre quem vai se salvar, quem vai se perder. Mas o fato de Deus saber tira a nossa liberdade? Não. Eu continuo sendo livre para fazer o que eu quiser. Mas Deus já sabe. Então, na sua sabedoria infinita, no seu conhecimento infinito, para aqueles que na liberdade escolhem fazer a vontade de Deus, escolhem trilhar o caminho do céu, para essas pessoas, a palavra de Deus, o tratado, dá o nome de predestinados. Nada disso tira a nossa liberdade, mas que Deus, que já conhece, sabe aqueles que são seus, que escolhem livremente fazer a sua vontade. Para estes, a palavra de Deus, o tratado, dá o nome de predestinados. Então, essa é a predestinação boa. Eu e você somos predestinados, porque nós queremos ir para o céu. Na nossa liberdade, queremos nos submeter ao plano de Deus, ao plano de salvação. Queremos fazer a vontade do Senhor, queremos buscar a santidade, queremos abrir mão desta vida, queremos ser verdadeiros devotos da Virgem Maria, queremos ter Cristo totalmente gerado em nós. Então, essa é a primeira consideração do número 32 que eu acabei de ler com você. E a outra consideração importantíssima é a respeito de uma coisa óbvia, que está aqui no número 32. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Isso é bíblico. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A igreja é o corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e vocês os membros. Então, Cristo é a cabeça e nós os membros.
A única forma de eu ter parte no reino dos céus é se eu for membro de Cristo. Por isso que fora de Cristo não há salvação, como naquela parábola da videira, que Jesus diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Se eu cortar o ramo, ele seca, ele morre, vai ser queimado. Então nós precisamos estar unidos a Cristo, ser parte, membros do corpo. Eu preciso literalmente ser membro do corpo de Cristo. Não, Jesus não tem dois corpos. Jesus só tem um corpo. Ou eu faço parte ou eu não faço. Não tem dois corpos. Jesus é um só. E aí, como é que eu posso querer ser membro de Cristo, que nasceu da Virgem Maria, se eu não quero nascer da Virgem Maria? Seria uma monstruosidade. Aquela mesma mãe que deu à luz a cabeça, dá também à luz os membros. Eu sou o pai, como eu disse, tenho 5 filhos, vou para o 6º. Acompanhei o parto de cada um. A cabecinha nasceu da minha esposa, o bracinho nasceu da minha esposa, o pezinho nasceu da minha esposa, a barriguinha nasceu da minha esposa. Já imaginou se a cabeça nasce da minha esposa, aí o braço da minha tia, o pé da vizinha, a barriga da prima? Seria uma monstruosidade. Da mesma forma, é isso que São Luís está nos dizendo. A única maneira de eu ser membro de Cristo, de alcançar a salvação, de eu estar unido à videira. Se eu não estiver unido à videira, eu vou morrer, eu não tenho vida, eu sou o ramo. Eu preciso estar unido à videira. A única forma de eu ser membro de Cristo e não ser uma monstruosidade é se eu nascer da Virgem Maria. Por isso São Luís nos fala. No número 30, assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus, os predestinados, têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Ou eu nasço da Virgem Maria para eu ser filho de Deus, para eu ser membro do corpo de Cristo, ou eu não tenho Deus por pai. Ou eu sou uma monstruosidade. Ou, em outras palavras, eu não tenho salvação. Continuando, a partir do número 37 do tratado, São Luís nos fala das consequências necessárias de tudo aquilo que nós já refletimos, já aprendemos até aqui. E a primeira consequência necessária, Maria é rainha dos corações. Nos fala aqui no número 37 da capacitação que Deus fez da Virgem Maria. Não vou ler com você, você leia na sua casa, número 37 do tratado. Nos fala da capacitação que Deus fez da Virgem Maria. Porque diante desta missão grandiosíssima, a Virgem Maria não é a salvação, mas está do ladinho do Salvador, que é Jesus. Ela não é apenas importante, mas necessária. Então, olha só o tamanho da responsabilidade da Virgem Maria. E, igualmente, a sua responsabilidade vem a capacitação. Guarde isso, meu irmão. Guarde isso, minha irmã. Deus nos capacita na mesma proporção, na mesma medida da nossa missão. Isso serve para a Virgem Maria e isso serve para mim e para você. Porque a partir também desta consagração, nós somos chamados a fazer algo pela igreja, pela salvação dos nossos irmãos, não ficar olhando apenas para o nosso umbigo, com o egoísmo que muitas pessoas têm, infelizmente. Nós somos chamados, e isso é uma consequência necessária, nós somos chamados a levar Cristo para as pessoas. O beato Dom Fulton Sheen. Dom Fulton Sheen foi um arcebispo de Nova York no século XX, um grande comunicador, um dos maiores comunicadores do século XX. Bem-aventurado, servo de Deus, Dom Fulton Sheen, arcebispo de Nova York. Ele dizia: um católico que não se esforça para difundir a sua fé é um parasita na vida da igreja. Um católico que não se esforça para difundir a sua fé é um parasita na vida da igreja. E quantos parasitas
nós temos dentro da igreja, dentro da nossa paróquia, dentro da nossa casa, e às vezes eu e você é um parasita. Será que até hoje você tem sido um parasita na igreja? Você está somando o quê? Você está somando o quê aí na igreja? Você está somando o quê na humanidade? Ou você é um peso morto? Também é a reflexão que nós precisamos fazer. E o Papa Francisco dizia, e eu gosto muito deste ensinamento do Papa Francisco, que o amor de Deus é necessariamente um amor que transborda. O amor de Deus é necessariamente um amor que transborda, que a gente não consegue conter. Então, ou você não tem o amor de Deus, você pode até achar que tem o amor de Deus, mas é um falso amor que não é de Deus. Mas se você tem o amor de Deus e se abre esse amor de Deus, necessariamente ele transborda. Eu não consigo guardar só para mim. Eu encontro um tesouro da salvação, da verdadeira devoção à Virgem Maria, desses mistérios todos que nós estamos aprendendo aqui, e eu sou impulsionado. Eu sou impulsionado a levar para os meus irmãos. Eu também quero que eles alcancem essa graça, eu também quero que eles cheguem no céu. Então já vá guardando isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos apóstolos dos últimos tempos, que você já leu também aí na sua casa. Os apóstolos dos últimos tempos sou eu e você. Somos nós, chamados a fazer alguma coisa. Então, esse número 37 é muito importante para que você não tenha medo de dar o próximo passo e fazer a vontade de Deus. Deus nunca vai te dar uma missão e te abandonar à própria sorte. Se vira. Deus nunca vai fazer isso. Assim como ele fez com a Virgem Maria, deu a missão, ela aceitou, ele capacitou. Assim também eu e você. Quando Deus te colocar uma missão, diga assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mesmo que você não tenha capacitação. Porque a partir do seu sim, a partir da sua boa vontade, a partir da sua permissão, Deus vai te capacitar e vai te ajudar a cumprir tudo aquilo que parece, às vezes, até impossível, mas Deus vai te fazer realizar coisas grandiosas. Número 39 nos fala da necessidade. Desculpa, a segunda consequência diz o seguinte: Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Isso já está bem claro para nós, né? A Virgem Maria não é apenas importante, mas necessária. E aí São Luís nos fala: não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes e apenas de superrogação. O que quer dizer isso? Eu posso e devo ter devoção aos outros santos. São José, nosso paizinho, está aqui. São Padre Pio, São Francisco, o Anjo da Guarda, São Miguel, Santa Teresinha, Santa Teresa, São Gonçalo do Amarante, aqui na cidade onde eu moro. Posso e devo ter devoção a outros santos, mas todos os outros santos são importantes para a minha salvação. Sem São Gonçalo, eu consigo me salvar, ser salvo. Sem São Francisco, eu consigo ser salvo. Sem meu anjo da guarda, sem São Miguel Arcanjo, sem São José, eu consigo alcançar a salvação. Sem a Virgem Maria, não. Sem a Virgem Maria, não. Porque sem a Virgem Maria eu não tenho Jesus. Tanto o Jesus histórico, de 2000 anos atrás, como o meu Jesus. Jesus continua chegando até mim, até você, unicamente por meio da Virgem Maria. Lembre-se, Deus não muda. Deus não muda. A única forma de eu ter Jesus é por meio da Virgem Maria. Então a Virgem Maria é necessária, não apenas importante. O número 43 nos fala aqui que a Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles chamados a uma perfeição particular. Olha só que maravilha, meus queridos. E aqui eu quero dar o meu testemunho do que essa consagração tem feito na minha vida, já nesses mais de 10 anos. Quanta coisa inexplicável aconteceu e acontece na minha vida através da Virgem Maria. Se você está aqui nesta formação, é porque você não se contenta com pouco. Nós precisamos deixar de lado, renunciar com todas as forças a essa ideia medíocre
do demônio, de se contentar com miséria, de se contentar com migalhas. Pare de se contentar com essa vidinha medíocre. O que é ser medíocre? É ser mediano. Eu não sou nem tão mal, não sou tão bom também, né? Ah, eu faço o que dá. Eu rezo um pouquinho, eu vou à missa ali de vez em quando. Aí uma vez por ano eu me confesso pela Páscoa. De vez em quando eu vou ali dar uma esmola com um mendigo na rua. Vou levando a vidinha. Não gosto muito de rezar, não, mas não sou tão mal também. Vou fazendo. Olha que fica medíocre. Deixa de ser medíocre. Seu pensamento de Satanás. Se contentar com migalha, se contentar com miséria. De ficar implorando ali, pelo amor de Deus. Deus quer te dar a plenitude. Deus quer te dar o tudo. Deus tem um sonho para você muito maior do que aquele que você mesmo tem. E para isso, nós precisamos ainda mais da Virgem Maria. Se a Virgem Maria é necessária somente, entre aspas, para que os homens alcancem a salvação, muito mais o é para alcançarem esta perfeição particular, esta união íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí volto a dizer do meu testemunho. Gente, buscar a Jesus por meio da Virgem Maria é uma coisa inexplicável. Se você acha que você conhece Jesus, se você acha que você já teve alguma espécie de contato com Jesus, a partir do momento que você busca intensamente a Virgem Maria, você encontra com Jesus de uma forma única, que você nunca tinha experimentado. E isso vai fazendo com que você voluntariamente abra a mão das coisas desse mundo. As coisas de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, são voluntárias. Nada é uma imposição. Você acha que Deus colocou uma arma na minha cabeça e falou assim, saia do seu emprego, deixe, abandone a sua empresa, abandone esse mundo, vá ser missionário, vai viver de esmola, como eu vivo hoje. Será que Deus me forçou a isso? Colocou uma arma na minha cabeça? Não te mate. Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Eu me lembro muito bem da conversa que eu tive com a minha esposa, vindo de uma missão, de um grupo onde eu fui pregar a palavra. Falou, meu bem, eu não quero mais. Não quero mais perder tempo com as coisas desse mundo que não são eternas, que vai passar. Esse tesouro aqui é o falso tesouro. É mentira. Essa vida aqui não é a vida verdadeira, não é. E não é isso que me preenche, não é isso que me sacia, não é. Eu quero estar com Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero aproveitar cada segundo da minha vida para me conformar a Jesus, para fazer a vontade de Jesus. É isso que eu quero. Ainda falta muito, mas a nossa meta é aquilo que o próprio São Paulo nos fala na carta aos Filipenses. Tenho tudo em conta de esterco. E esterco você sabe o que é. Tenho tudo em conta de esterco, as coisas desse mundo. Em comparação com o meu bem supremo, que é o conhecimento de Jesus, o meu amado Senhor. A partir do momento que você tem este contato íntimo com Jesus, que só vem por meio da Virgem Maria, pode ter certeza disso. A partir da Virgem Maria, você vai ter um encontro com Jesus, um relacionamento com Jesus que você nunca imaginou. Você vai se libertando, vai abrindo mão voluntariamente. E pode ter certeza, quanto mais espaço você abre, mais Deus te preenche. Por isso que existem tantas pessoas frustradas, tantas pessoas insatisfeitas, tantas pessoas sedentas, porque elas ficam colocando outras coisas no coração e não dão espaço para Deus. A partir do momento que você abre espaço, Deus vem saciar e te fazer feliz de verdade, fazer feliz de verdade. E é isso que Deus tem reservado para você que está aqui. Mas aí vem a pergunta, se a Virgem Maria de fato é tudo isso, se ela não é apenas importante, mas necessária para a minha salvação,
é ainda mais necessária para essa união íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo, para essa perfeição particular. Se ela está ali do ladinho da salvação, é somente por meio da Virgem Maria que nos vem o Salvador. Se ela é tudo isso, por que então que na Bíblia não fala dessas coisas explicitamente? São coisas importantíssimas. Deveria estar ali no Evangelho. Recorram à Virgem Maria. Se você não for devoto da Virgem Maria, você não alcança Jesus. A Virgem Maria é necessária para a salvação. Deveria estar ali no Evangelho, nas cartas, e não está. Por que que não está? Porque o número 49 do tratado nos esclarece. O número 49. Pegue aí na sua casa para você ler comigo. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isso teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio Areopagita o confirma de uma página que nos deixou, em que diz que quando viu a Virgem Maria, tê-la ia tomar por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa, de beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário. Então, olha só o que o São Luís nos ensina e nos esclarece. A Virgem Maria não é Deus, obviamente. Ela é uma criatura. A Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um único Deus. A Virgem Maria é uma criatura, mas uma criatura totalmente tomada por Deus, sem rebeldia, sem pecado, sem mancha, sem barreira. Ela é a própria graça de Deus tomada e transformada. Totalmente atraente. Atraente a Virgem Maria é. Nós não conhecemos, não é, a Virgem Maria em pessoa, a não ser que você conheça, né? Eu não conheço. Mas nós conhecemos santos contemporâneos. Você pega, por exemplo, São Padre Pio, quantas filmagens, fotos nós temos de São Padre Pio, São João Paulo II, São Carlo Acutis. Você quer pessoas mais Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres? Você quer pessoas mais atraentes do que os santos? Às vezes fisicamente maltratados pelos sofrimentos, pelos sacrifícios, mas pessoas atraentes. Qualquer santo dá vontade de você abraçar e beijar, levar para casa e não soltar mais. Por quê? Porque são cheios de Deus. E olha que eles são pecadores. Eu falei de São Padre Pio, um grande santo, mas era pecador. São João Paulo II, um grande santo, um grande papa, mas era pecador. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux, uma belezinha de menina, mas era pecadora. A Virgem Maria, além de ser santíssima, ela é a mãe de Deus, imaculada, sem mancha, sem pecado, totalmente tomada e transformada pela graça de Deus. Você já imaginou o que é estar diante da Virgem Maria? Nós temos como base o arcanjo Gabriel. Se você pega na Bíblia, todas as aparições de anjos na Bíblia inteira, primeira coisa que o anjo fala para uma pessoa, para outras pessoas além da Virgem Maria, não é? Não temas. Apareceu para fulano de tal na Bíblia, não temas. Porque a presença de um anjo é algo extraordinário, é algo pavoroso, assustador. É um anjo enviado de Deus. Pois no caso da Virgem Maria acontece o contrário. Quando o arcanjo Gabriel, a voz de Deus, o mensageiro de Deus, melhor dizendo, se coloca na presença da Virgem Maria, é ele que se espanta. É ele que se espanta diante da santidade da Virgem Maria, do amor da Virgem Maria por Deus.
ele olha para a Virgem Maria e fala: Ave, 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 cheia de graça. O Senhor é convosco. Como nós rezamos tantas vezes na Ave Maria. A Virgem Maria não é Deus, mas é cheia de Deus. Atraente, bela. E aí imagine comigo, né? Hoje nós sabemos muito bem quem é Jesus, o nosso Salvador. Ele é Deus. A Virgem Maria não é. A Virgem Maria não é salvadora. E Jesus não é apenas mais um. Porque o que acontece? No tempo de Cristo, surgiam muitos falsos profetas, muitos impostores. E até mesmo os verdadeiros profetas, nós tínhamos vários, não é? Que caminhavam pelo mundo, pelo povo, até porque o povo hebreu era um povo pequeno, então todo mundo conhecia todo mundo, digamos assim, não é? E aí imagine comigo, naquela época, ninguém sabia quem era Jesus. Na verdade, Jesus era um ninguém, digamos assim, porque ele nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. A periferia da periferia da periferia. Os israelitas de Jerusalém tinham uma discriminação total com quem era de Nazaré. Isso é bíblico. Se você pegar no Evangelho segundo São João, no início ali, capítulo 1, quando, não é, Santo André chama São Bartolomeu, Natanael, e leva ele até Jesus e diz: encontramos o Messias. Encontramos o Messias. É Jesus de Nazaré. E aí o que é que Bartolomeu responde? De Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Está na sua Bíblia. Leia aí na sua Bíblia. Foi assim que ele respondeu. Por acaso pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? E aí Jesus fala para ele: eis aí um israelita de verdade em quem não há falsidade. Essa era a mentalidade daquele povo. Se você pegar outros trechos da Bíblia, como é que os doutores da lei, os fariseus, esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o pobre? Esse aí ele não estudou em nenhuma escola, em grande escola, ele é ninguém. Hoje nós sabemos que ele é Deus. Hoje nós sabemos que ele é o Salvador. Mas naquele tempo, não. E aí imagine só, imagine, se de um lado, né, estivesse Jesus fazendo milagres, pregando, né, fazendo prodígios, com autoridade, ensinando o evangelho, e do lado de cá, a Virgem Maria fazendo milagres, prodígios, pregando o evangelho, expulsando demônios. O que inevitavelmente aconteceria? Alguns iriam para o lado de cá, para o lado de Jesus, e outros iriam para o lado de cá, para o lado da Virgem Maria. Seria inevitável. Seria uma consequência natural. E a Virgem Maria nunca, nunca fará qualquer coisa que nos desvie da centralidade de Cristo. Se eu e você, meu irmão e irmã, sabemos que só Jesus salva, muito mais a Virgem Maria sabe. Não pense que você sabe mais do que ela, porque não sabe. Se eu e você sabemos que só Jesus é o Salvador, muito mais ela sabe. Por isso que tudo que ela faz é para nos levar para Jesus. Por isso que nos evangelhos, na Bíblia, nas cartas, a Virgem Maria quase não apareceu. Mas hoje a realidade é diferente. Hoje nós já estamos instruídos. Hoje não há mais este perigo desta confusão. E é por isso que surgem agora, como nos fala São Luís, os apóstolos dos últimos tempos. Número 55 do tratado sobre os apóstolos dos últimos tempos. São Luís nos fala o seguinte: Deus quer finalmente que a sua mãe Maria Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais o foi. E isso acontecerá, sem dúvida, se os predestinados, que somos nós, eu e você, puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. Mas quem serão esses apóstolos, esses discípulos amados de Jesus e da Virgem Maria? Número 59 nos fala: sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o santo evangelho
e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na mão direita o crucifixo, na esquerda o rosário. No coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria. E em toda a sua conduta a modéstia e mortificação de Jesus Cristo. Esses somos nós. Este sou eu. Este é você. Este convite está para você que se prepara para essa consagração. É para isso que nós estamos aqui, para implantar o reino da Virgem Maria, para que por meio do reino da Virgem Maria venha o reino de Cristo, venha o reinado de Jesus, porque o reinado de Jesus virá como consequência necessária do reinado da Virgem Maria nos nossos corações. Deus não muda. Você está lembrado disso? Você já guardou isso? Que Deus não muda? Você acha que Deus cada hora faz uma coisa? Que Deus é como um vento, como as ondas do mar, que faz o que dá na telha, sem planejamento, depois se arrepende, aí traça outra estratégia. Nossa, não deu certo, desse eu falei de outro jeito. Você acha que Deus é assim? Claro que não, né? Então, repito, Deus escolheu nos dar Jesus unicamente por meio da Virgem Maria. Assim foi da primeira vez, há 2000 anos atrás, o Jesus histórico. Assim é para o meu Jesus pessoal, a salvação é individual, lembre-se disso. O meu Jesus que me salva individualmente só vem por meio da Virgem Maria. E na segunda vinda de Cristo, no seu retorno glorioso, Jesus só virá a partir da Virgem Maria. E este reinado da Virgem Maria não virá de forma ostensiva, cósmica, mirabolante. Deus vai impor ali, não é, como um ditador, faça a minha vontade, vocês querendo ou não, eu determino, eu mando. Deus não é assim. Por isso eu acabei de ler com você o número 55. Acabei de ler com você. Isto acontecerá o quê? Deus quer que a Virgem Maria seja mais conhecida, mais amada, mais venerada, que a Virgem Maria reine nos corações. Isso acontecerá se os predestinados, somos nós, eu e você, colocarmos em prática este ensinamento que nós estamos tendo aqui agora. Então é por meio da minha vida e da sua vida que o reino da Virgem Maria virá e, consequentemente, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo virá. Então você quer ver, vislumbrar o triunfo do Imaculado Coração de Maria, como ela fala, promete e acontecerá. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Você anseia por este dia? Então você precisa hoje dar esse passo e fazer aqui na sua casa, ou melhor, começando do seu coração, que a Virgem Maria triunfe no seu coração, e depois triunfe na sua casa, e depois triunfe no seu casamento, e depois triunfe no seu trabalho, depois na casa dos seus vizinhos, depois na sua paróquia. O que é que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo, minha irmã, para que isso aconteça? Ou será que você é um peso morto? Ou como disse Dom Futon Shin, um parasita na vida da igreja? Será que esse amor de Deus não está transbordando, como nos ensina o Papa Francisco? Então, além de toda essa maravilha que nós estamos recebendo, dessa graça pessoal para nós, dessa vida nova, também está diante de nós uma grande responsabilidade desse convite, desse chamado que Deus nos faz para atuar, para fazer desse mundo um lugar melhor. Cada qual no seu carisma, cada qual na sua vocação. Eu tenho a vocação de pregar, de falar. Para isso Deus me capacita. Talvez você também tenha a vocação de pregar. Mas se não tiver,
Você tem a pregação de ouvir, você tem a missão de ouvir. Gente, eu sou missionário. Quantas pessoas me procuram feridas, sabe? Maltratadas pela vida, desesperançosas, às vezes à beira de desistir de tudo, e conversa comigo. Eu não falo uma palavra, eu entro mudo e saio calado, não falo uma palavra, eu só escuto. E a pessoa depois me fala, testemunho. Flávio, muito obrigado. Você foi o enviado de Deus. Minha vida mudou aqui agora, Flávio. Só de falar com você. Muito obrigado, Flávio. Eu fico até sem saber, porque eu não fiz nada. Entrei mudo e saí calado. Mas porque eu ouvi. Então, se você não sabe falar, escute. Às vezes tem alguém na sua casa, do ladinho seu, precisando conversar e você não escuta. Porque às vezes está fechado em si mesmo, fechado no celular, olhando para o umbigo. Ou se você tem o dom da caridade, o dom do conselho, o dom de ajudar materialmente ali, né? Às vezes uma pessoa que precisa. Na igreja tem tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa. Se você não sabe pregar, não sabe ouvir, não sabe fazer nada, vai varrer a igreja, vai zelar pelo prédio, também é importante. Uma coisa que eu vejo em algumas paróquias, nem todas, e que eu acho assim maravilhoso, a pastoral da acolhida. Uma coisa tão simples. O que é a pastoral da acolhida? Você que é daquela paróquia, que já está familiarizado com aquela paróquia, durante, ou na verdade antes, do início da celebração da Santa Missa, por exemplo, você fica ali na porta. Ô, seja bem-vindo, bom dia, dá um sorriso, boa noite. Isso transforma quem está chegando ali, às vezes acanhado. Tem gente que vem de fora, de outra cidade, de outra paróquia. Tem gente que chega, às vezes, né, fica todo mundo lá atrás da igreja. Lá na frente está cheio de banco. Do lado ali, a pessoa tem vergonha. Não sabe, às vezes, está reservado para alguém. Fica com vergonha de ir lá e já ter alguém. Né, sentar, não, você não pode sentar aqui, não. Fica com vergonha. Você que é da pastoral da polícia, pega pela mão, vem cá. Senta aqui, ó. Tem um lugar aqui para você. Você quer um folheto? Toma um folheto para você. Se na sua paróquia tiver folheto. Isso transforma a celebração da pessoa, transforma a vida da pessoa. Às vezes é aquilo que ela precisa para se sentir amada. E uma coisa tão simples para você fazer que qualquer um sabe fazer. E em última instância, se você é acanhado, tímido, não sabe falar, não sabe acolher as pessoas, não sabe ouvir as pessoas, reze. Reze. Rezar todo mundo pode e deve. E São Bernardo de Claraval, santo e doutor da igreja, São Bernardo, com sermões lindos, sapientíssimos, belíssimos. Depois você pesquisa aí na internet, sermões de São Bernardo de Claraval, sermões assim espetaculares. Ele dizia: converti mais pessoas rezando o terço no silêncio do meu quarto do que com todos os meus sermões. Converti mais pessoas no silêncio do meu quarto, rezando o terço, escondido, do que com todos os meus sermões. Então, se você quer, de fato, fazer alguma coisa, você consegue. Até porque é aquilo que eu li com você lá do número 37 do tratado. Deus capacita na mesma proporção da missão. Capacitou a Virgem Maria e capacita cada um de nós. Se você dá o seu sim, Deus te capacita. Não tenha medo. Então, glória a Deus, porque nós estamos aqui. E se você está aqui, que eu já disse e reafirmo que não é por acaso, é porque no seu coração, que é um bom coração, também já há esse desejo de servir ainda mais, de atuar ainda mais, para que este reino da Virgem Maria aconteça. E como consequência dele virá o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, eu me coloco à disposição, se você quiser levar para a sua paróquia essa formação, tantas pessoas que às vezes não têm habilidade ali com o celular, com a internet, com o computador, acabam se dispersando, desistindo. Eu estou à disposição para ir até a sua paróquia, para a gente fazer essa formação aí,
outras formações de liturgia sobre a Bíblia, sobre catequese, sobre os sacramentos, formação para casais, formação para jovens, seja o que for que estiver precisando aí, eu estou à disposição e todo o meu trabalho é gratuito. Entre em contato comigo, a gente marca, a gente agenda, vai ser uma alegria estar com você aí. E aí, encerrando essa nossa aula número 2, quero te agradecer, louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Deixa aqui o seu like, o seu joinha, se você ainda não deixou. Se inscreva também no canal, compartilhe essa formação, compartilhe tanto o link enviando para as pessoas, mas fale também ao pé do ouvido. Aí no seu grupo de oração, na pastoral, na sua casa, no seu trabalho. Você conhece a consagração à Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grião de Montfort? Vamos fazer. Tanta gente acha difícil, não consegue, às vezes, uma explicação. Aqui eu encontrei. Tem lá o canal do Flávio. Toma aqui, assista. Faça a leitura do tratado, se consagre. Seja, né, esta ponte, este multiplicador desse conhecimento tão importante para a nossa salvação. E, por fim, peço a você mais uma vez, me ajude a continuar evangelizando. Como eu já disse e repito, eu não tenho renda, salário, auxílio, bolsa, nada. Eu vivo da generosidade sua, da sua doação. É você que torna tudo isso possível. E qualquer valor vai ser fundamental, vai ser transformador na minha vida, na minha família e na vida de tantas pessoas que, graças a Deus, eu consigo alcançar. Então, mais uma vez, vou deixar aqui as formas de fazer a sua doação. Pode fazer a sua doação com Pix, depósito, transferência. Qualquer valor vai ser muito importante e que Deus te abençoe e te capacite cada dia mais. Vou ficar rezando por você aqui, pela sua família. Pode ter certeza disso. Tá certo? Então, beijão para você, fique com Deus. E já ia me esquecendo. A nossa próxima meta de leitura é até o número 89 do tratado. Hoje nós paramos no 59. Próximo vídeo, aula 3, já vou voltar a partir do 60 e iremos até o 89. Então, faça a leitura até o número 89, lembrando que não é número de página, é número do parágrafo, e volte para a gente assistir o vídeo aula 3 e fazer a reflexão até então o número 89. Agora sim, beijão para você, muito obrigado, fique com Deus e até a aula 3, se Deus quiser.